Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. O seu programa Está Escrito, está começando. Você está no lugar certo, viu? Não passa aí o canal, não fica com a gente aqui. Nós vamos ter 1 hora de estudo da Palavra de Deus, coisa boa. E hoje nós vamos a um tema muito importante, então você precisa ficar conectado aqui com a gente, tá bem? Quero mandar um abraço aí para você que está assistindo pelo Facebook. Nós aqui também transmitimos o programa Está Escrito pelo canal lá no Facebook Está Escrito Brasil. Então, se você quiser compartilhar, esse é o nosso endereço aí no Facebook, Está Escrito Brasil. A gente também consegue aqui alcançar você através do YouTube, na Novo Tempo ao Vivo. Você entra lá, deixa o seu comentário ali, deixa ali também o seu nome, de onde você está acompanhando, porque daí a gente pode mencionar e ver onde é que está parte aqui da nossa família, a família Está Escrito. Que bom ter você aqui com a gente, tá bom? O nosso compromisso aqui nesse programa é falar a palavra de Deus. Aqui a gente não tem showzinho, não tem esse negócio de gritaria, de histeria. Aqui na Novo Tempo a gente ensina o que você precisa saber para crescer em conhecimento, em graça, na presença de Deus e também diante da palavra do Senhor. Então, deixa eu te dizer, para você não ficar perdido, se você quer conhecer mais, se você já assiste a Novo Tempo, se você passou por aqui, eu quero te dizer que se você ficar conectado agora, preste atenção, Deus vai te falar muito forte ao seu coração. Mas tudo que a gente fala aqui é só um aperitivo, tem muito mais depois. Você sabia que a Novo Tempo tem a maior escola bíblica do Brasil? E eu não sei se eu vou exagerar, hein, mas do mundo. Nós temos 1,5 milhão de pessoas que mantêm um relacionamento, estudam com a gente aqui, e nós sempre enviamos guias de estudo bíblico. Isso aqui é um guia de estudo da Bíblia para você sobre o Apocalipse. Eu estou segurando aqui, vou fazer um suspense para você não sair, porque depois do intervalo que a gente vai ter, vou te explicar melhor como é que você faz para ter esse guia de estudo, e eu vou te adiantar. Ele é fantástico, vai iluminar, vai abrir
um universo dentro do Apocalipse para você. E tem mais, não tem custo algum. Então fica ligado, porque na volta eu vou te dizer como é que você faz, na volta do intervalo, vou te explicar como é que você faz para receber aí na sua casa, sem custo algum, esse guia de estudo sobre o Apocalipse, um guia para você entender a Bíblia de maneira muito fácil. Fica comigo, não sai daí não, é rapidinho, eu vou e já volto aqui no programa Está Escrito. O que vem depois do caos? Ultimamente, o mundo parece ter mergulhado numa escuridão sem fim. Como enxergar a esperança em meio a tantas notícias e informações que só parecem nos mostrar que as coisas tendem a piorar? Os questionamentos e dúvidas começam a se desenrolar em nossas mentes. Será que conseguiremos passar por todo esse sofrimento? E o que foi revelado sobre esses acontecimentos? Será que tudo é verdade? Devemos temer o que as profecias dizem? Bom, a gente teme as profecias porque não entende elas, ou porque o foco está nas questões que têm a ver com aquilo que foi predito, que é aquilo que passou já no passado, que é as grandes perseguições, e que também vai acontecer no futuro, porque isso é verdade, tem uma grande perseguição do futuro. E o grande problema é esquecer de que Deus está conosco. É dizer que Jesus Cristo é verdade. Ele está revelando estas verdades, revelando estas questões negativas e muito tristes, mas ao mesmo tempo está dizendo, não, mas eu estou com vocês. Vocês podem estar tranquilos, eu vou proteger vocês. O cenário caótico que vivemos parece estar gerando muito mais tristeza e desespero do que esperança. Afinal, não é fácil digerir todas as notícias e informações diárias que nos são passadas. Então, como que você encara a realidade do mundo hoje? Você acha que é possível encontrar esperança em meio ao caos? O que podemos ver no meio cristão nos últimos anos é um cenário de medo em relação ao tempo do fim. Isso é apontado por alguns estudiosos como a escatologia do medo, uma corrente que associa as mensagens proféticas com as notícias da atualidade de maneira alarmista. O grande perigo gerado por esses conceitos é que dão muito mais ênfase no plano do mal do que ao plano de Deus, além de desenvolver uma visão totalmente equivocada sobre as profecias. Bom, os sinais proféticos servem para as duas coisas, tanto para a alegria quanto para o temor. O profeta Isaías, no capítulo 25, diz que os ímpios vão ficar aterrorizados ante o dia do Senhor, mas os justos vão erguer as mãos em alegria e exultação. Então, o acontecimento profético, quando toma lugar, ele aterroriza, amedronta o ímpio, porque ele sabe que ele está despreparado, ele não estava esperando, e ele alegra o justo. Então, no nascimento de Cristo, isso estava bem patente também. O rei Herodes, dizem os evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas especialmente, o rei Herodes ficou extremamente perplexo quando soube que o Messias tinha nascido em Belém. Mas Simeão se alegrou, os pastores se alegraram. Então, aqueles que estavam esperando se alegraram e aqueles que estavam despreparados, que estavam relapsos, ficaram aterrorizados. Então, assim, são com todos os acontecimentos proféticos. No século XIX, XVIII, quando ocorreu a chuva de meteoros, o grande terremoto de Lisboa, o escurecimento do Sol e da Lua, que foram grandes acontecimentos percebidos pelos cristãos como proféticos, os cristãos verdadeiros se alegraram, porque entenderam que o juízo estava chegando e a volta de Jesus estava mais próxima. Já os ímpios ficaram amedrontados, porque eles sabiam que aquilo lida com o juízo e o juízo é contra eles. Então, a profecia ou o acontecimento é tanto para a alegria quanto para o temor. Alegria do justo e temor daquele que não está com a sua mente e seu coração voltado para Deus.
Com a visão ofuscada pelo medo, as pessoas começam a ignorar para onde esses acontecimentos têm apontado, assim como também se afastam do estudo sobre as profecias. Porém, a máxima que impera em cada mensagem profética é que aqueles que escolhem estar abrigados ao lado de Deus permanecerão seguros até o fim. Quando nós olhamos as profecias bíblicas, seja Daniel, Apocalipse ou os outros profetas, muitas vezes nós vemos poderes que lutam contra Deus, e com grande violência, poderes que lutam contra as pessoas que querem seguir a Deus, ou o povo de Deus. E a pessoa olha assim e fala assim, nossa, mas que temor, né? Por que eu vou ter de passar por um tempo de tribulação, por um tempo de dificuldade, não é? Quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para os poderes humanos, quando nós olhamos para o inimigo de Deus, diz lá o dragão, Satanás, que luta contra Deus, as pessoas ficam com muito medo. Mas uma das razões da profecia bíblica, quando Deus revela isto, ele mostra que Deus conhece tudo. Deus está no controle de tudo. E se poderes se levantam contra as pessoas que amam a Deus ou contra o povo de Deus, do lado do povo de Deus está o Senhor. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre venceu. Sempre. Venceu no passado, vence agora e vencerá no futuro. Então a profecia mostra essa vitória de Cristo, a vitória de Deus, a vitória é do Senhor. Portanto, a profecia nos ajuda. Não temas, o Senhor é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, diz a Bíblia. Então, essa é a função da profecia. Ela diz, olha, tempos difíceis virão. Nos ajuda a ver os tempos que vivemos, mas a dar a segurança que Deus, o Senhor de todas as coisas, está no controle e estará ao lado do seu povo até o fim. Então, vale a pena. Na disputa do final da história humana, o melhor lugar para estar é ao lado de Deus. É ao lado daquele que tem todo o poder do universo e, portanto, vai exercer esse poder com seus anjos, seu espírito, não é? Vai proteger e circundar o seu povo, é a promessa da profecia. Então, bem-aventurado aquele que lê, aquele que entende e aquele que crê nessas coisas e aguarda e vive. Por quê? Porque o fim está próximo, diz a Bíblia, e o Senhor Deus dará a vitória. Você vai poder viver com Deus por eternidade, vai poder se sentar com Cristo no seu trono. Como ele venceu, o ser humano que crê em Deus também poderá vencer. Como aquele que crê em Cristo irá se assentar com Ele no seu trono para toda a eternidade e reinar com Ele. Então essa é a grande esperança que nos traz a profecia. E quando nós olhamos para Deus, então nós sabemos que coisas difíceis vêm, mas não precisamos temer. O Senhor está conosco. Não devemos temer as profecias. Elas foram escritas justamente para mostrar que Deus está no controle da história. Elas não foram reveladas para que mergulhemos em uma busca incansável para saber o tempo que irão acontecer, mas sim que estejamos prontos em qualquer momento e que enxerguemos o futuro com mais esperança. E aí, você tem medo do futuro? Você não precisa temer o futuro. Como é que você faz para entender mais sobre as profecias? Então, você se orientar melhor nos dias em que nós estamos vivendo. Eu tenho aqui nas minhas mãos algo que vai lhe ajudar. Como eu disse no começo aqui do programa, nós, na Novo Tempo, temos uma grande escola bíblica. O nosso negócio aqui é falar sobre a palavra de Deus. E é por isso que eu quero agora divulgar para você que ainda não pediu, para você que ainda não tem, o nosso guia de estudo Bíblia Fácil Apocalipse. Ó, que lindo esse material. Ele não só é bonito, como ele é extremamente didático. E você pode receber na sua casa agora mesmo, se você entrar em contato com o WhatsApp 12 982 44 4449. Você vai mandar uma mensagem de texto dizendo: eu quero esse guia de estudos da Bíblia para entender melhor o livro do Apocalipse, entender a profecia. Veja, você não vai precisar pagar nada por isso, porque nós temos uma parceria com os Anjos da Esperança que nos dão a condição de enviar para você sem custo algum, e então você vai fazer parte dessa grande escola bíblica que tem mais de 1,5 milhão de alunos. Que privilégio, hein? Se você também quiser mandar, ou melhor, acessar o site para receber também na sua casa, você pode entrar no www.novotempo.com/escola bíblica. Quando você acessar esse endereço, aqui você vai preencher ali
algumas informações importantes para você fazer parte dessa escola bíblica e receber esse material sensacional. Hoje eu vou só vou introduzir o tema que está aqui, que é a lição 15. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus. E se você quiser saber o que vai acontecer em detalhes sobre a volta de Jesus, como é que os eventos vão se desenrolar, você precisa pedir agora mesmo. Manda uma mensagem para a gente no WhatsApp, que nós vamos ter um prazer imenso em atender você e enviar esse guia de estudo para a sua casa. Hoje, nós vamos estudar aqui no programa Está Escrito o que é que vai acontecer exatamente na volta de Jesus. A gente ouve por aí que tudo termina em pizza, ou seja, tudo termina em festa. Será que o mundo vai acabar em festa? Quer saber mais? Fica ligado comigo. Nós vamos entrar já no estudo da Bíblia. Vai agora lá, corre, pega a sua Bíblia, se você tem condição, e você vem aqui para frente da TV, volta para o celular, volta para o YouTube, porque a gente tem um encontro marcado, aqui no Está Escrito, para entender a história que o Apocalipse apresenta sobre os dois banquetes. Fica comigo, eu vou para o intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho. Olha aí, estou de volta. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Eu tenho que já começar mandando aqui uns abraços muito especiais, especialmente aqui para alguns amigos do Facebook que estão lá conectados no Está Escrito Brasil. Aí nos faça saber de onde você está conectado. Um abraço para Rita Cursino, que está assistindo de Araguari, Minas Gerais. Um outro abraço aqui especial para Bernadette dos Santos, sou da cidade de Urupá, Rondônia. Um abraço, Deus também te abençoe, viu, querida? Para Veneranda Bispo, está assistindo de São Paulo, bem pertinho de nós aqui na Novo Tempo, que fica na cidade de Jacareí. Também a Nair Gomes mandou aqui, olha, um monte de florzinha, um abraço, então que Deus abençoe você também. Um abraço para a Evódia Evangelista, boa noite, eu estou acompanhando de João Pessoa, que legal, um abraço para você, que Deus também te abençoe. E a Maria Ribeiro, que está acompanhando de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. A gente se espalha aqui em todos os lugares do Brasil, é isso mesmo, Está Escrito, é uma família e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Como é que vai ser o fim da sua história? Se você está me assistindo agora, pensando que para você acabou, não dá mais, você está pensando em tirar a sua vida, eu tenho um recado de Deus para você. Para tudo que você está fazendo agora, se conecte aqui comigo. Deus me colocou aí na sala da sua casa, na tela do seu celular, da sua televisão, para te dizer que existe um fim que a Bíblia diz que vai ser um fim maravilhoso para você. Você precisa saber. Você precisa entender qual é o processo necessário para você chegar nesse instante. Então, nós vamos à profecia. A gente vai ao livro do Apocalipse. Eu quero que você pegue a Bíblia e ouça com bastante atenção o recado que Jesus tem para você. Você pode ir comigo ao livro do Apocalipse. Eu quero ler com você capítulo 19. É quase o final da Bíblia, quase o final do livro. Nós vamos ler o verso 7 ao verso 9. Leia aí Apocalipse 19, o verso 7 até o verso 9, tá bem? Diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados, olha que lindo isso daqui, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus.
Uma história interessante aconteceu numa pequena cidade da Holanda. Algum tempo atrás, uma jovem criou um anúncio no Facebook convidando seus amigos para sua festa de aniversário de 16 anos, que aconteceria na cidade da Holanda chamada Haren, que tinha mais ou menos 18 mil habitantes. O detalhe é que, quando ela criou esse anúncio, por engano, em vez de colocar o convite no privado, ela pôs no público. E esse convite foi encaminhado para mais de 150 mil pessoas. Você consegue imaginar? Um pouquinho antes da festa, alguns dias antes da festa, mais de 25 mil pessoas haviam confirmado a presença no evento, que seria apenas para algumas pessoas, mais a sua família. E apesar de ela tentar corrigir o engano, a movimentação virtual foi tão grande que colocou a comunidade daquela pequena cidade em pânico. Uma força-tarefa foi preparada para que o pior não acontecesse. Mas no dia do aniversário, no dia do evento, mesmo ela tendo sido obrigada a sair de casa com a sua família, mais de 4 mil turistas de todos os lugares da Europa invadiram aquela pequena cidade, trazendo medo, preocupação, confusão. E mesmo a polícia cercando as proximidades da casa onde ela morava, as pessoas, a multidão lutava contra a ação da polícia para entrar na casa, que não estava acontecendo festa nenhuma. Eu achei interessante demais essa história, porque a Bíblia relata uma grande festa. E nessa festa, nós não somos convidados por engano. Deus está preparando isso já há muito tempo. E o Apocalipse 19 demonstra que o fim da história vai ser um fim de celebração. Mas o que é que a gente vai comemorar? Entenda uma coisa, o Apocalipse 19 situa para a gente que no fim de tudo nós vamos comemorar o desfecho da história. Como ela vai terminar? Nós vamos ter as nossas expectativas satisfeitas. Então, se você está preocupado, olha, a minha história não está caminhando para o lugar certo, não está dando certo até hoje, até esse momento, entenda uma coisa, no fim da história, você vai ter o que celebrar. E a coisa mais especial que você vai comemorar vai ser a salvação em Cristo Jesus. Mas além da salvação, você também vai poder celebrar o juízo divino, que vai ser perfeito. Deus vai fazer justiça. E isso é explicado aqui no Apocalipse, capítulo 19, numa imagem de 2 festas. São 2 banquetes. Então preste atenção a partir de agora, se conecta aqui comigo, porque eu vou mostrar para você dentro do Apocalipse como é que serão esses 2 banquetes. Eles vão ser para as mesmas pessoas? O que é que vai acontecer nessas festas? Você quer saber? Então vamos aqui comigo de novo a parte que a gente leu. Apocalipse 19, do verso 7 até o verso 9. Eu quero destacar aqui com você o verso 9. Diz assim, olha, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias ou à ceia das bodas do Cordeiro. A pergunta que fica é, quem são os convidados para essa grande festa? A primeira informação que aparece é que as pessoas convidadas são felizes. Elas são bem-aventuradas, porque foram convidadas para o maior evento, a maior festa de arromba que o mundo já viu. Você foi convidado para essa festa. Então, você precisa agora se preparar, entender como é que isso vai acontecer. E o Apocalipse 19, o verso 9, ele vai mostrando para a gente a descrição do processo dessa festa. E para você entender isso, tudo que o Apocalipse descreve no capítulo 19 vai nos ajudar a perceber que esse processo, ou seja, como a história está encaminhando, ela é ditada, a história ela é conduzida no capítulo 19 indiretamente por aqueles que vão vencer. Ou seja, as partes envolvidas que vão certificar o avanço da história são, ou melhor, essa parte envolvida ela é composta por aqueles que vencem. São eles que dão o aval. Ou seja, a história vai chegar na parte final com o aval, com o apoio, com a satisfação plena
daqueles que vencem, porque eles encontraram a salvação oferecida por Deus, por Jesus. Eu queria que você pensasse numa coisa muito importante. Um grande pregador chamado John Stott, ele também foi um grande escritor, ele disse o seguinte: Deus não quer salvar o homem simplesmente. Deus quer salvar o homem justamente. Ou seja, Deus quer deixar muito claro para todo o universo que o processo da salvação é legal, não é arbitrário. Ou seja, Deus não vai simplesmente dizer, eu vou salvar e ponto final. Mas o processo de análise da salvação, as instâncias que observam como isso está acontecendo, dentro aqui da perspectiva bíblica, pode ser entendido em 3 diferentes análises que a gente tem. Primeiro, quem vai analisar o fim da história e vai dizer, não, está tudo certo, Senhor, o Senhor fez tudo direitinho, é a raça redimida. Ou seja, os salvos. Eles vão dizer, Senhor, a história foi para onde deveria ir. Mas além deles, a gente também vai ter a raça não caída, ou seja, nós vamos ter outros seres que fazem parte de lugares deste universo que a gente não conhece, mas que não caíram em pecado. E além deles, a Bíblia diz também que a raça perdida está assim, ó, só de olho. O diabo, seus anjos, eles estão analisando, eles querem pegar uma brecha de alguma coisa ilegal que Deus talvez esteja fazendo para macular todo o processo. Como é que a gente pode verificar isso que eu estou te dizendo? Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, que nós somos espetáculo, tanto ao mundo, aos anjos e também aos homens. Porque Deus, ele faz com que o processo seja transparente. Esse processo é legal. E como é que ele é descrito aqui no Apocalipse 19? Veja, existe um passo a passo bastante interessante. Para você entender, esse passo a passo, ele aparece no capítulo 19 com a repetição de 4 vezes da mesma palavra. E essa palavra só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. E que palavra é essa? É a palavra aleluia. Já ouviu? Aleluia. O que significa a palavra aleluia? Ela é uma palavra que tem origem na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento. E é a junção de 2 palavras. A palavra halal, no hebraico, que significa louvar, e a palavra Yah, no hebraico significa Deus. Portanto, a palavra aleluia, que aparece aqui e que estrutura esse processo do final da história, é exatamente um reconhecimento, é o louvor a Deus, dizendo, Senhor, os teus atos são perfeitos, a gente pode confiar em Ti. E a primeira aparição da palavra aleluia está aqui no verso 1, dá uma olhadinha comigo. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz, e agora preste atenção, de numerosa multidão, dizendo, aleluia. Coisa linda, né? Aleluia, diz aqui, olha, a salvação e a glória, preste atenção, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Observe que o primeiro reconhecimento em louvor a Deus por aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz é emitido aqui por uma grande multidão. Veja, esse reconhecimento aqui tem um peso enorme. Você precisa entender isso voltando um pouquinho aqui no Apocalipse. Capítulo 7, dá uma olhadinha. Essa grande multidão, que no capítulo 19 reconhece louvando a Deus, no capítulo 7, o verso 9, ela aparece aqui. E olha só o que ela faz. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas na mão. Agora observe, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa grande multidão, de acordo com o que a gente vê aqui no verso 14, é a multidão dos salvos que atravessaram o momento mais difícil da história. Ou seja, aqueles que vão finalmente fazer parte do grupo dos salvos vão experimentar a maior provação que alguém poderia experimentar.
É por isso que eles se levantam dizendo, finalmente, Senhor, a salvação te pertence. E quando você avança só um pouquinho mais, no capítulo 7, você percebe aqui no verso 11, verso 12, você percebe que também fazem companhia, faz grande companhia a essa grande multidão, os anjos, todos os anjos do céu, e os 24 anciãos dizendo, Senhor, tua salvação é justa, está tudo certo, o que o Senhor está fazendo é justo, o Senhor não fez injustiça para ninguém. E agora, os 24 anciãos, ao lado dos 4 seres viventes, as criaturas que estão mais próximas do trono de Deus, reconhecem uma coisa bastante interessante. Verso 11 e 12, diz assim, todos os anjos ficaram em pé, também os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e aí eles se prostraram e adoraram, dizendo, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus. Perceba que os vencedores vão dizer, Senhor, a tua salvação, ela foi justa. Mas há ainda uma outra coisa que é enfatizada no capítulo 19, e é o segundo aleluia. Dá uma olhadinha comigo, o verso 3, do capítulo 19 do Apocalipse. Diz assim, segunda vez disseram, aqui a grande multidão, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O que significa isso aqui? Volta aí um pouquinho comigo. Eu queria que você fosse ao capítulo 14. Dá uma olhada aqui no capítulo 14, o que a gente encontra no verso 9, o verso 10 e o verso 11. Diz assim, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. E agora observe, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. E o verso 11, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. O que o Apocalipse está dizendo aqui é que os santos, a grande multidão, vai reconhecer que o final da história, o juízo sobre o pecado, sobre aqueles que oprimiram os salvos, também é pleno. Então você não vai se sentir injustiçado no final da história, porque os adoradores da besta vão receber a vingança perfeita, aqueles que são inimigos do povo de Deus. Mas tem um terceiro aleluia no capítulo 19. E se você for comigo aqui, avança de novo no capítulo 19, leia aqui comigo o verso 4 em diante, diz assim, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis. Os pequenos e os grandes. Observa só que interessante. Há aqui os 24 anciãos, há também aqui os 4 seres viventes, dando mais um aleluia a Deus. E eles convidam agora os servos do Senhor a dar louvores a Deus. E a pergunta que a gente faz é, quem são os servos do Senhor? Esses que podem louvar. O verso 5 aqui diz, são aqueles que temem a Deus. Mas o que significa temer a Deus? Se você for comigo aqui no capítulo 14, o verso 7 do Apocalipse, diz, uma grande voz falou, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No Apocalipse, temer a Deus significa o reconhecer como Criador. Agora olha aqui para mim. O que significa reconhecer a Deus como Criador de todas as coisas? Só tem um jeito na Bíblia. Quando você observa o sábado como o dia, o santuário, o memorial da criação, você está dizendo, eu observo o sábado, não é porque a igreja adventista, a igreja da Novo Tempo pede, mas é porque a Bíblia diz que esse é o momento em que eu celebro a criação. Por isso, no último instante da história, lá do céu, aqueles que estão mais perto de Deus, vão enviar um convite para que aqui na terra as pessoas reconheçam a Deus como Criador, dizendo, temei a Deus, reconheçam que o juízo começou. E o quarto aleluia é bastante interessante, porque ele também é feito pela grande multidão.
E volta aqui ao texto comigo. Verso 6 diz que esse reconhecimento, Apocalipse 19, o verso 6, ele significa algo muito interessante. Diz assim: então ouvi como que uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas. E agora preste atenção. Dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essa parte aqui é muito especial. Essa grande multidão reconhece que o reino de Deus começou. E quando é que isso aparece dentro do contexto do Apocalipse? Você precisa voltar comigo um pouquinho, no capítulo 11, o verso 15. Olha só o que diz, capítulo 11, o verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. No contexto final da sétima trombeta, o santuário do céu vai ser aberto e a glória de Deus vai ser vista na arca da aliança. Esta imagem, queridos, relembra que o compromisso de Deus foi cumprido. O céu agora está aberto. Agora é hora de celebrar nas bodas do Cordeiro. Mas o que é celebrado, então, nas bodas do Cordeiro? O preparo da esposa. Diz Apocalipse 19, do verso 7, que ela está pronta. Ou seja, o povo de Deus, os salvos, não vão se perder no momento final da história. É por isso que Deus está aí com você para te preparar para esse grande momento. Deus vai te conduzir pelo momento mais difícil da história para você participar dessa festa, vestido com trajes de vitória, que representam a justiça e a salvação de Cristo, que é oferecida aos pecadores, que finalmente serão transformados de maneira completa. Mas o mesmo santuário que se abre para o povo de Deus, lá no Apocalipse 11, aqui no Apocalipse 19, mostra uma imagem bastante interessante. Volta aqui comigo. Capítulo 19, o verso 11. E a gente vê agora uma cena, o céu está aberto. E está aberto para quê? Está aberto para a vinda do cavaleiro de Deus, aquele que julga e peleja com justiça. E ele vem para realizar a segunda festa. E que festa é esta? Capítulo 19, verso 17 diz: então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha aqui para mim. Nós temos duas festas no Apocalipse 19. As bodas do Cordeiro, que celebra a alegria da salvação. E você tem a ceia de Deus, onde é demonstrada a tristeza da condenação. A primeira festa é do Filho, é de Cristo, mas quem convida, de acordo com Apocalipse 19, verso 9, é o Pai. A segunda festa é do Pai, mas quem é o grande personagem é o Filho, ele que executa ali o juízo e a justiça de Deus. Isso para mostrar que o Pai e o Filho trabalham juntos. Mas quem que são os convidados para essa festa? O verso 17 diz: vinde, reuni-vos. Quem é que o anjo está convidando? Todas as aves que voam pelo meio dos céus. Agora preste atenção. Quem que são essas aves? Capítulo 18 do Apocalipse, o verso 2 diz: exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda. A cena do Apocalipse 19, da grande ceia de Deus, é um convite de Deus para que todos os demônios e o diabo vejam os efeitos, as consequências terríveis e nefastas, a devastação que ele provocou na humanidade. Por ocasião da volta de Cristo, Deus vai dizer para o diabo: veja o que você fez. Quem é que vai sofrer essa destruição? O verso 18 do capítulo 19 diz que todos, reis, comandantes, poderosos, diz ainda que cavalos, seus cavaleiros, todos, livres, escravos, pequenos e grandes, todos serão agora responsabilizados por suas escolhas. E por que é que eles vão ser destruídos? Meu amigo, minha amiga, diz aqui o texto: porque eles lutavam contra aquele que se senta no cavalo e vem em nome de Deus.
Por que finalmente a humanidade vai ser destruída? Porque ela luta contra o enviado do céu à terra, Jesus Cristo. Mas o final da história é a destruição da besta, do falso profeta. Todos serão destruídos. E a coisa interessante que a Bíblia descreve é que a besta, o falso profeta, vão ser lançados aqui no verso 20 para o lago que arde em fogo e enxofre. Vão ser destruídos ali. Mas e os ímpios? Diz aqui o verso 21, os restantes não vão ser destruídos naquele contexto de lago de fogo e enxofre ainda. Diz aqui que eles serão mortos com a espada que sai da boca. Que espada é essa que sai da boca de Cristo? É a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Preste atenção numa coisa. Por que os ímpios vão ser destruídos? Olha aqui para mim, amigo. Olha aqui, amiga. Porque eles lutaram contra a palavra de Deus. Hoje tem gente pisando na Bíblia, pisando na autoridade da Bíblia. Não querem mais saber o que Deus tem preparado para nós. Deixa eu te contar uma história para você entender o que eu quero ilustrar. Algum tempo atrás, as câmeras registraram 2 bandidos entrando dentro de uma igreja, uma catedral, na cidade de Apucarana, no Paraná. As imagens das câmeras da catedral, Nossa Senhora de Lourdes, mostraram a ação de 2 bandidos. Foram os 2 que fizeram um plano em conjunto. Eles estavam ali dentro da igreja, ficaram 1 hora dentro da igreja. E olha só que interessante. Enquanto um estava indo lá roubar, o outro ficou ajoelhado orando dentro da igreja, um pouco antes de roubar a igreja, a doação dos fiéis. Você consegue notar a incoerência? Dentro da igreja, cometendo um grande pecado. É isso que está acontecendo com o mundo que a gente vive. A humanidade parece cada vez mais insensível à fé, à moralidade e às coisas que são consideradas sagradas. Muitas vezes a gente é capaz de ajoelhar diante de Deus antes de nos levantar para cometer os piores tipos de pecado, fazendo de conta que nada está acontecendo de especial. Para muitos, a Bíblia, olha, já não adianta mais. A oração também não resolve mais. Sabe por quê? O Espírito de Deus está lentamente sendo retirado da terra. A sua influência, em algum momento, já não vai ser mais percebida por muitas pessoas que mantêm uma vida dupla. São cidadãos do céu, mas estão comprometidos inteiramente com o pecado e com o inferno. A pergunta que eu faço é, que tipo de pessoa você é? Será que você permite o Espírito trabalhar na sua vida, te preparando para você participar das bodas do Cordeiro? Ou será que você vai ser levado pela mentira e pelo engano para fazer parte da grande ceia de Deus, onde os pecadores serão destruídos? Você entende que Deus está te chamando agora? Você entende por que Deus te colocou aqui nesse momento? Ele te colocou para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Deus não pode te levar para o céu sem a sua autorização. E o diabo não pode destruir você no lago de fogo e enxofre sem a sua decisão. Ou você vai estar no céu, a vida eterna, ou você vai ser destruído porque você escolheu e hoje você precisa decidir. Qual vai ser a sua escolha? De que lado você está hoje, nesse momento? Queria que você ouvisse agora uma música que a Joyce vai cantar. Essa música vai ser a oportunidade que Deus está lhe dando para você refletir um pouco melhor, para você abrir o seu coração. Não muda de canal não, não saia do YouTube, porque Deus está falando com você e a obra que Ele tem na sua vida é uma obra plena, é uma obra forte. Você recebe aí? Não tenha medo, se lance nas mãos de Deus, confie de que Ele está fazendo o melhor para você nesse exato momento. Eu quero te dizer que nesse instante, Deus
está aí ao seu lado. Se você quer permitir Ele trabalhar, então abra o seu coração, ouça essa música e deixe Ele falar com você nesse momento. Tenho a sua lei guardada dentro do meu coração. Nela posso descansar, pois traz paz e esperança. A Deus dou glória, pois na história provaste todo o seu amor, que eu viva agora sem mais demora, uma vida de gratidão. Busco a ti em oração, tenho fé em sua resposta, ouço sua voz falar, onde devo caminhar. A Deus dou glória, pois na história provaste todo o seu amor, que eu viva agora sem mais demora, uma vida de gratidão. Viver com Cristo é o que preciso, pois nele há perdão. Serei a prova que sua palavra transforma o coração. Ao viver com Cristo é o que preciso, pois nele há perdão. Serei a prova que sua palavra transforma o coração. Tenho a sua
Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está preocupado, que você olha para o mundo e você vê que as coisas estão bagunçadas, na política, na economia, tanto no Brasil, no mundo inteiro. Você olha para as igrejas, você pensa, olha, só querem saber de ganhar dinheiro. Hoje o pastor quer enriquecer. O que está acontecendo de errado com o mundo, com a religião, com as igrejas? Um escritor bastante conhecido, chamado A.W. Tozer, ele disse uma frase bastante interessante. Hoje, a religião moderna se ocupa em encher as igrejas de pessoas, mas a religião, a ênfase do evangelho é encher as pessoas de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sua religião, a sua fé, ela se preocupa em encher o seu coração de Deus, ensinando a palavra? Ou será que você está perdido? Porque você olha para a Bíblia, você não consegue entender, você olha para a sua religião, você não consegue perceber coisas importantes, verdade, ou as pessoas sendo sinceras, coerência. Deixa eu te dizer, chegou o momento de a gente não seguir pessoas, denominações, igrejas, mas seguir a palavra de Deus. Aqueles que conhecem a palavra de Deus estarão prontos para participar das bodas do Cordeiro. Você está pronto? Se você não está, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa saber mais. É por isso que eu quero te dizer que você precisa agora entrar em contato aqui com a gente. No telefone 12, no WhatsApp 12 982 44 4449 e mandar uma mensagem dizendo: eu preciso saber mais. Se você quiser entender mais sobre esse assunto que a gente estudou hoje, a lição número 15 vai te ajudar a compreender como é que a volta de Jesus vai acontecer. Pastor, eu posso entrar no site também e pedir? Pode. Entre no site www.novotempo.com/escola bíblica. Você vai clicar ali, você vai encontrar ali a solicitação do seu guia de estudo e quando você clicar, você vai preencher algumas informações que são simples. Você vai dar ali as informações necessárias para se matricular nessa maior escola do Brasil que ensina a palavra de Deus, porque o nosso objetivo aqui na Novo Tempo é só um. É avisar para as pessoas que Jesus está voltando. Amém por isso? Eu creio nisso, você crê? Jesus está voltando e a gente precisa estar pronto. Só tem um jeito para a gente se preparar, é enchendo a nossa vida com Deus e a sua palavra, é estudando, gastando tempo, meditando, orando. E dessa forma, a gente vai estar pronto para o encontro com Cristo. Por falar em oração, a gente pode orar? Você ora comigo? Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos. Que a Tua palavra traga luz, nos oriente, ilumine tudo o que precisamos fazer, viver e ser na Tua presença nesses dias em que vivemos. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. O programa Está Escrito está terminando, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no programa Está Escrito.